Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui na penúltima sessão do nosso curso e agora a gente começa na parte avançada. Nessa sessão nós vamos aprender um pouco sobre as funções de pesquisa e referência. Então a gente vai aprender alguns comandos que são muito importantes, comandos avançados para quem usa Excel. Mas antes da gente falar sobre esse assunto e começar as aulas, eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva para dar aquela força e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se vocês querem novos cursos aqui, deixa um comentário aqui embaixo que isso ajuda bastante o canal. Bom pessoal, a função procv, ela realiza uma busca vertical em uma lista e traz os resultados de acordo com a sintaxe estabelecida. A melhor maneira da gente conhecer e ver como que funciona a procv é na prática, tá? Então eu criei aqui um sisteminha, tá? Bem simples aqui, onde a gente fez o cadastro, né, de alguns imóveis com o código imóvel e localização. E abaixo eu tenho um local aqui onde eu quero fazer buscas. Então eu quero adicionar, por exemplo, o código aqui do imóvel e quero que ele me retorne qual imóvel é e em que localização que ele fica. Então, antes de você continuar a aula, eu peço para você que monte essa tabelinha para que a gente possa ver na prática como que funciona. Bom, a função procv ela é muito simples da gente utilizar. Nós vamos primeiramente criar ela aqui no imóvel, tá? Então a gente vai começar com o sinal de igual e vamos escrever assim, ó, procv, tá? Abro parênteses. Aqui, ó, na dica a gente já vê a estrutura dela. Então vamos só dar uma entendida do que eu vou ter que fazer na procv. A primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar o valor procurado. Ou seja, o que eu quero caçar na tabela? O que eu quero de referência para poder caçar na tabela? Vai ser o que vai estar aqui dentro, certo? Que vai estar dentro desse campo de busca. Então, a gente já pode clicar aqui. Então, o valor que eu adicionar aqui, ele vai ser buscado dentro da minha tabela. Adiciono um ponto e vírgula. E agora a gente vai para o segundo ponto que a gente precisa trabalhar, que é a matriz. Então, aonde que ele vai fazer essa busca? Aonde que eu vou adicionar, né, aqui o valor procurado e ele vai fazer a busca? É na minha tabela. Então, o que eu faço? Eu seleciono toda a minha tabela, só os dados, tá? Não precisa adicionar o cabeçalho da tabela, só aonde estão os dados. Você vai perceber que a matriz que nós criamos, ela vai pegar o primeiro item, aqui no caso, que é o A3, e o último item, que é o C10, tá? Assim ele vai fazer toda a minha tabela, ok? Muito bem, então eu tenho o valor procurado, eu tenho a matriz, agora eu preciso do número de índice da coluna. O que significa isso? Bom, agora, para eu poder definir esse valor, eu tenho que esquecer que as linhas são denominadas com números e as colunas com letras, tá? Eu tenho que esquecer isso. Por quê? Agora a gente vai trabalhar com procv. Então, eu preciso saber pelas colunas da onde eu selecionei. Então, eu tenho aqui a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. E esse índice é o que vai ser retornado aqui. Nesse segundo, eu não estou querendo o imóvel. O imóvel está em qual coluna? Ele está na coluna 2, certo? Então, vamos colocar o valor 2. E, por fim, eu tenho aqui o último campo, que é o procurar intervalo. Eu tenho duas opções para adicionar aqui. Verdadeiro, que ele vai encontrar uma correspondência aproximada. Então, se ele não encontrar nenhum índice, ele vai achar algo que esteja próximo. E falso, que ele vai trazer a correspondência exata, tá? Aqui, nesse caso, nós vamos adicionar o falso, tá? Eu poderia também estar adicionando como 0 e 1. Se eu não quiser escrever falso aqui, eu posso colocar o 0 para falso e o 1 para verdadeiro. Então, as duas formas estão corretas, tá? Vai dar no mesmo. Muito bem, então nós já temos aqui a fórmula do procv criada. Então, nós temos aqui o primeiro valor, que é o campo que eu vou procurar. O segundo valor, que é a matriz. O terceiro valor, que é o índice, né, da coluna, qual coluna que eu quero que ele apresente nesse campo.
E o último, valor verdadeiro e falso. Se eu quero uma correspondência exata, é falso. E se eu quero uma correspondência aproximada, é verdadeiro. Beleza? Adicionado isso, eu vou apertar Enter. Ele vai aparecer aqui um erro, porque eu não tenho nenhum código adicionado aqui, tá? Agora, se eu adicionar qualquer código, olha que bacana. Ele já buscou o apartamento. Se eu adicionar outro, olha que legal. Já procurou. A mesma coisa eu posso fazer aqui com localização. Então, vamos colocar sinal de igual, chamar o proc v, certo? Adicionar o valor, que é esse primeiro, que é esse código que nós estamos trabalhando. Ponto e vírgula, a nossa matriz, certo? Ponto e vírgula, o índice, que aqui no caso vai ser 3. E ponto e vírgula, o verdadeiro ou falso. Vamos adicionar a palavra falso nesse aqui. E olha só, eu tenho as duas sintaxes com o zero e com o falso, e o resultado é trazido aqui. Então, posso jogar, por exemplo, qualquer um dos códigos que está ali em cima, e ele vai trazer para mim o imóvel e a localização dele, tá? Então, o PROC-V, ele é excelente quando a gente quer trabalhar com isso, quando a gente quer fazer buscas verticais em uma tabela. Bom, pessoal, então eu recriei essa mesma tabela aqui do lado, só que ao invés dela ser uma tabela colunada, agora ela é uma tabela por linha. Por quê? A gente viu que o PROC-V, é o PROC vertical, serve para a gente fazer buscas em tabelas verticais. Mas se eu estiver trabalhando com tabelas horizontais, aí ele não vai funcionar. Então a gente vai ter que usar o PROC-H. E a dinâmica dele é a mesma. Vamos adicionar aqui em imóvel, tá? Vamos colocar assim, ó, igual PROC-H, certo? Abro parênteses. O primeiro item é o meu valor procurado, que no caso é o que vai estar aqui na busca. Vamos clicar nele. Ponto e vírgula. O segundo índice é a matriz, então vamos selecionar toda a nossa matriz. O terceiro índice é a linha, né? Então aqui era a coluna, então lembra que eu tinha coluna 1, 2 e 3? Aqui é a linha, então a linha 1, linha 2 e linha 3. No caso, o imóvel ele está na linha 2, então vamos colocar 2, ponto e vírgula, aí o verdadeiro ou falso. Verdadeiro para valor aproximado e falso para correspondência exata. Vamos colocar falso, vamos colocar o 0, tá? Então vamos recapitular. O PROC-H, ele vai fazer busca na linha. Então, o que a gente vai fazer a procura aqui? Primeiro, o campo que eu vou usar para procura. Segundo, a minha matriz. Depois, a linha. Então, se eu apertar Enter, ele não vai retornar nada. Mas se eu adicionar, por exemplo, 789, ele já retorna aqui para mim em casa, ó, que é o imóvel do 789. A localização, mesma coisa. Vamos colocar PROC-H, abro parênteses, o valor procurado, que é esse valor que está no campo busca, ponto e vírgula, a minha matriz, lembrando que é do primeiro item ao último, no caso aqui do F2 ao M4, ponto e vírgula, o número índice da minha linha, que no caso agora é a terceira linha, e por último, o falso. Posso escrever falso ou posso adicionar o 0, que vai ser o mesmo resultado. Então, olha, retornou. Se eu mudar o código, ele vai retornar aqui para mim também, tá? Então, perceba que a gente pode trabalhar com PROC-C ou PROC-H dessa forma. PROC-C para tabelas verticais e PROC-H para tabelas horizontais. Bom, pessoal, vamos conhecer outra função agora, que na aula de hoje nós vamos aprender apenas a sintaxe dela, mas que mais à frente ao curso nós vamos usar ela com outras funções aninhadas e que vai ser bem interessante. Essa função é a desloc. Essa função desloc, ela serve para retornar uma referência de uma célula para mim, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui na G12, e nós vamos montar aqui essa função, tá? Então, eu vou colocar igual desloc, abro parênteses, e vocês vão ver que já aparece a sintaxe dela.
onde eu preciso de uma ref, né, que é a referência da célula onde o Excel irá iniciar o deslocamento. Temos o lins, que é o número de linhas a serem deslocadas, o cous, que é o número de colunas a serem deslocadas. Então, por exemplo, vamos começar aqui. Eu vou colocar esse meu desloque referenciado na célula D1, tá? Então, vou colocar aqui na D1. Agora, eu vou pedir para ele pular 2 linhas para baixo. Então, ele vai vir 1, 2. Ele vai chegar nessa linha aqui, tá? Então, vou colocar 2, certo? Agora, nós vamos pedir para ele pular colunas. Então, ele pulou 2 linhas. Então, 1, 2. Eu quero que ele pule 1, 2, 3, 4. Então, o resultado que ele vai ter que me dar aqui é esse casa, tá? Se eu apertar Enter, olha que bacana. Retornou casa. Vamos deixar marcado aqui o nosso valor de referência em vermelho. Eu vou escrever assim, ó, ref. Tá? Só para a gente saber que ele é a referência minha. Perfeito? E nós podemos modificar essa referência. Então, olha, eu pedi essa referência. Agora eu quero que ele pule 3 linhas. Então, ele vai chegar nessa linha. E depois eu quero que ele pule 5 colunas. Então, ele vai vir 1, 2, 3, 4, 5. Então, o resultado que ele vai ter que ter é esse ouro fino. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu tenho o meu desloque na referência D1, tá? As linhas eu quero 3 e as colunas eu quero 5. Olha só, ele retornou aqui para mim ouro fino corretamente, tá? Então, essa função desloque, ela é bacana por isso, né? Ela vai facilitar muito a nossa vida quando a gente precisar puxar informações da nossa tabela sem referenciar direto o item, tá? Eu posso colocar uma coluna como referência e depois adicionar o deslocamento em relação a ela, né? Que no caso aqui foi de 3 linhas e 5 colunas. Bom, pessoal, uma outra função de referência que eu tenho também aqui no Excel é a que eu posso pegar o índice, né, que corresponde a um determinado item da minha tabela, tá? Por exemplo, eu quero saber em que posição está o código 234, tá? Em que posição que ele está aqui. Aqui é fácil a gente achar que ele está na posição 1, 2, 3, na 4, né? Mas e se fosse uma tabela grande? Como que a gente faria? Não é verdade? Então, se eu quiser fazer isso, eu posso adicionar ele aqui, ó, no meu índice código, aqui na minha coluna código, e eu posso criar aqui uma função para poder achar. Essa função, ela chama-se CoResp. Então, a gente vai colocar assim, ó, CoResp, abro parênteses, e agora ele vai me dar a sintaxe dela, tá? Primeiramente, a gente vai ter que adicionar o valor procurado. Então, o valor procurado está aqui dentro do código. Vou clicar nele aqui. Em segundo, eu vou precisar da matriz, tá? A matriz, no caso, como a gente está procurando por código, a gente vai selecionar só a minha coluna código, tá? Vou selecionar só ela. E por fim, eu tenho o tipo de correspondência, onde 1 é menor que 0 para correspondência exata e menos 1 para o é maior que, tá? No caso, a gente quer a correspondência exata. Então, olha só a sintaxe. O CoResp, abre parêntese, o índice, né, o valor que eu quero procurar, a minha matriz e, por fim, o tipo de correspondência. Se eu apertar Enter, olha lá, é o quarto item. Se eu colocar aqui, ó, o 359, ele me traz que é o 8º item, né, o 8º índice. Se eu quiser mudar aqui, ó, de código para o nome do imóvel, eu também posso. O que eu vou ter que fazer é só vir aqui em cima e trocar para a coluna B. Certo? Vou apertar Enter, ele vai dar nada porque o código que eu adicionei é inválido. Mas se eu escrever, por exemplo, lote, aí ele vai me mostrar que é o 7º item,
tá? Então o Corresp ele funciona para isso. Ele vai trazer para mim, ele vai retornar para mim o índice, em qual posição aquele item que eu estou procurando ele está, tá? Isso aqui pode ser muito útil aí para gente quando a gente está trabalhando com planilhas no Excel.